Começamos mais uma aula do nosso curso de comandos elétricos. Na aula de hoje veremos símbolos de nomenclatura. No final das contas, nós vimos em aulas prévias os símbolos gráficos, que representam os contatores, os contatos, o contato principal, que representam botões, e assim vai, segundo a norma IEC. E no final das contas, precisamos ver também simbologias que representem os nomes. Afinal de contas, o nome contator, para identificar que é um contato auxiliar de contator, vai precisar de algo mais. E esse símbolo que veremos hoje é símbolo de nomenclatura e não símbolo gráfico que já vimos antes. Porém, antes de começar a aula, considere dar uma passeada lá no meu blog www.eudemario.com.br/blog. Vai ver, tem algum artigo que você julgue interessante. Aqui eu tenho uma breve introdução. A norma ABNT-NBR 5280, símbolos gráficos literais de identificação de elementos de circuitos, era a referência. E a palavra era aqui merece ênfase. Afinal de contas, dá uma trocada aqui de cor, afinal de contas, ela foi cancelada em 14/6/2011. Então, a gente não tem substituta para ela. A ABNT não colocou nenhuma norma substituta como referência para a simbologia gráfica. Então, no final das contas, você deve ter em mente que essa indicação de símbolos que eu vou fazer uso na aula de hoje e que é muito comum que você encontre na empresa que você venha trabalhar ou mesmo que seu professor use, é uma simbologia que não tem um amparo normativo, ou pelo menos não tem amparo de norma vigente. Portanto, procure na empresa que você trabalha ou na orientação do seu professor o guia para escolher os símbolos mais adequados para o seu projeto. O símbolo F, a letra F, a gente vai utilizar para dispositivos de proteção, como por exemplo fusíveis e relés. Eu sei que você está pensando sobre relé térmico aqui, do F para relé térmico, mas daqui a pouco eu discuto sobre isso. É isso que a norma diz. O H é o dispositivo de sinalização, por exemplo, lâmpadas, que nós já vimos antes. Mas, caso tivesse sinalização auditiva, como por exemplo as buzinas, sim, você poderia utilizar a letra H também. O símbolo letra K para contatores. E no final das contas, a gente vai ter contatos de potência e auxiliares que a gente fará uso da letra K. Aqui também caberia a própria bobina do contator, que também é um exemplo de parte do contator que vai receber a letra K como símbolo para indicar que é uma parte do contator. A letra M, o símbolo M, a gente utiliza para motores. Já vemos utilizando isso nas aulas anteriores. Se você acompanhou o curso, viu lá que a gente usa a letra M para indicar o motor. Em especial, a gente usa para o motor de indução trifásico, porque é o motor mais habitual. Eu falo em especial só porque ele é o mais comum. A letra, o símbolo Q, a gente usa para dispositivo de manobra para circuito de potência. A ênfase aqui de circuito de potência. Aqui é manobra de circuito de potência. A manobra é o ato de abrir e fechar qualquer trecho do circuito para propósitos específicos, como por exemplo, quer fazer manutenção na parte do circuito, você vai e abre. Você quer mudar a topologia do circuito para ele fazer para ter uma outra função, talvez você tente utilizar um dispositivo de manobra para que a potência deixe de fluir por um circuito e flua por outro. Esses dispositivos de manobra de potência podem ser, por exemplo, chaves seccionadoras. Podem ser também disjuntores. Aí vem a questão, o disjuntor também é um dispositivo de proteção, que talvez coubesse lá em cima com a letra F, não é isso? Mas a gente tem um hábito de representar com a letra, o símbolo Q, os disjuntores, que são dispositivos de manobra e de proteção também. A letra símbolo S, utilizada para representar dispositivos de manobra, ou seja, abrem e fecham circuitos para propósitos de seu interesse, em circuitos de comando. Q, manobra para circuito de potência, S, para manobra de circuito de comando. O S, você pode lembrar do switch, que é a chave em inglês. Então, talvez fique mais fácil, já que chave a gente geralmente usa até para dispositivos menores. Ou dispositivos menores de ensino de potência. Mas, basta botar na cabeça que tem um Q e tem um S, o Q de circuito de potência, então o que falta, que é o S, circuito de comando. Por exemplo, os botões de comando que a gente vem trabalhando. Chaves seletoras também podem ser utilizadas. Pode utilizar a letra S. T para transformadores. Aqui é transformadoras, não, é transformadores. Só fazendo essa correção aqui em tempo real. Por exemplo, o autotransformador da partida compensadora
Partida compensada também é chamada, partida com chave compensadora também é chamada, são diversos nomes para um tipo de partida de motores que a gente vai estudar no futuro também aqui no nosso curso. Aquele transformador que está lá é do tipo autotransformador e você simbolizaria ele pela letra T, além, obviamente, do símbolo gráfico. Vamos fazer uso disso aqui e vamos discutir também a respeito de como se utiliza no dia a dia. Aqui eu tenho o circuito de partida direta, que a gente viu em aula anterior. Não vou discutir aqui a função desse circuito, porque o propósito é discutir simbologia, a função dele nós discutimos em aula anterior. Aqui eu tenho fusíveis e aqui também eu tenho fusíveis. Fusível é dispositivo de proteção. Seu dispositivo de proteção é representado pela letra F. Então, eu vou lá e vou colocar a letra F nele. Só que eu tenho mais de um fusível. Eu preciso saber que fusível estou tratando. F qual? Qual dos 5 que você está tratando? Então, é comum que a gente faça o uso também de números. F, 1, 2, 3, para representar esses 3 fusíveis aqui. Podia ser também F1, F2, F3 como representação. Vou colocar aqui F1, 2, 3. É na aula que vem que eu vou tratar um pouco mais em detalhes sobre a questão de numeração. Aqui eu tenho, portanto, outro que eu vou chamar de F4 e aqui eu vou chamar de F5. Representei, portanto, os meus fusíveis. Joia! O segundo dispositivo que eu vou encontrar aqui no circuito de potência é o contator. Na verdade, eu encontro ali o contato principal, o contato de potência do contator. Letra K. Então, as partes do contator, os contatos e também a bobina, eu tenho que indicar com a letra K. Como só tem um contator, então não preciso de números. Ótimo, porque eu quero tratar de números na próxima aula. Então, o contator está indicado, letra K. Tem contatos auxiliares aqui do contator, que antes, para você saber, só consegui entender porque, no fim das contas, eu fazia a relação na aula, indicando, através de desenhos adicionais e também da minha fala, isso aí. Mas você poderia utilizar cores para identificar, mas o comum é que os desenhos sejam feitos em preto e branco, ou melhor, em preto com a folha branca e, portanto, não cabe, de forma geral, cores, eles são impressos em preto. Então, é a simbologia que indica. Aqui, ó, tenho a indicação de que esses 3 elementos, contato principal, contato auxiliar e bobina, pertencem ao mesmo dispositivo, o contator K. Aqui tem um outro porém. A bobina auxiliar ela geralmente recebe terminal de entrada o termo A1 e o de saída A2. Vou deixar essa indicação aqui também. Então, é K, A1, A2. Geralmente recebe o que você vai ver se pega o dispositivo físico, tem lá escrito que o terminal de entrada é o A1 e o terminal de saída é o A2. Joia! Qual o próximo elemento que eu tenho? Relé térmico ou relé de sobrecarga. Então, esse relé merece aqui, ó, um F. É isso que diz aqui em cima. Diz que os dispositivos de proteção, inclusive os relés, recebem a letra F. Deixa eu colocar aqui, segundo a norma, F6. Aí surge um problema que é a conexão com a outra parte do relé, que eu deveria colocar aqui também F6, porque, na verdade, são 2 partes do mesmo dispositivo. Coloquei e você sabe perfeitamente agora que F se refere ao dispositivo de proteção. Pelo símbolo gráfico, você sabe que é um relé de sobrecarga. E se pelo símbolo gráfico, você sabe aqui em cima também é um relé de sobrecarga. E sabe que os 2 contatos aqui, esses 2 itens, pertencem ao mesmo relé. Não somente porque não tem outro, mas também porque ambos receberam o mesmo símbolo da nomenclatura, F6. Joia? Vou seguir aqui adiante. Eu tenho agora, no meu relé, no circuito de potência, o motor, que já está indicado aqui pela letra M, então não preciso fazer mais nada. Então, eu venho para o circuito de comando. Alguns símbolos já estão indicados, e aqui eu tenho um botão, aqui eu tenho outro botão, aqui eu tenho outro botão. São 3 botões diferentes, então, no final das contas, vou precisar indicar os botões, que são dispositivos de manobra de circuito de comando, com a letra S. Aqui eu vou indicar como S1, S2, S3.
porque são 3 dispositivos diferentes. Só faltou a lâmpada. A lâmpada é dispositivo de sinalização. Tá aqui, ó, letra H. Deixa eu botar maiorzão aqui, caso você tenha problema de visão. Como eu tenho, então, no final das contas, tá aqui a letra H. E no final das contas, eu coloco a letra H para indicar que isso aqui é uma lâmpada. Fiz a nomenclatura dos símbolos do meu desenho. L1, L2, L3 já estava representando as linhas e no final das contas todos os elementos estão representados. Aí vem um porém. Não existe a norma mais que trata a respeito disso, então não é impositivo. O mais comum, por exemplo, para relé térmico, relé temporizador, relé térmico ou relé de sobrecarga, não é utilizar o F. O mais comum é que você utilize RT no dia a dia, é assim que é comum que a gente faça uso. Vou até botar com outra cor, só para deixar claro isso. Como só tem um, então é só RT, relé térmico. E aqui, RT também, para indicar que é o contato auxiliar do relé térmico que você está tratando. Também é muito comum que as chaves não, caberia a chave também, mas os botões, porque o botão é um tipo de chave, na verdade. Opa, ainda faltou uma coisinha aqui, ó, que eu falei e vocês não me corrigiram, tá vendo? Só o professor adora botar a culpa no aluno, né? Ainda tem um contato auxiliar aqui, ó. Esse contato auxiliar também é do contator, então merece a letra K. Ele fecha quando o contator, a bobina do contator é acionada. Então, a falha que eu tinha, a última falha está aqui, corrigida. É muito comum que a gente tenha a representação dos botões pela letra B. Então, também é comum que você veja B1 de botão, B2 de botão, e aqui, ó, também é comum que você veja o B3 de botão. Deixa eu botar na posição melhor, B3 de botão. Então, também é muito comum que a gente veja essa representação. Lâmpada, também é comum que você veja a letra L de lâmpada. Segue a vida e você deve fazer o uso da norma do ambiente que você trabalha, já que na norma ABNT já não existe mais esse caráter mais impositivo de uma norma vigente nacionalmente de um órgão como a ABNT. O resumo, portanto, que fica não a norma ABNT vigente específica, consulte orientações do seu ambiente de estudo, de trabalho, obedeça ao que é determinado lá, seja pelo seu professor no seu ambiente de estudo, seja pelo que a empresa que você trabalha ou o cliente está determinando no seu ambiente de trabalho. Aguardo você, então, nas próximas aulas. E não se esqueça de dar uma passeada lá no meu blog, www.eudemario.com.br/blog. Tá lá te esperando.